Você já percebeu que todos os dias estão passando mais rápido? Parece que foi ontem que começou um ano. Parece que foi ontem que você prometeu mudar a sua vida. Parece que foi ontem que você disse: na próxima semana eu começo, na próxima segunda eu mudo, no próximo mês eu vou me dedicar. Mas os meses passaram e talvez você continue exatamente no mesmo lugar, com os mesmos problemas, as mesmas desculpas, os mesmos sonhos guardados. E o pior de tudo, você não está parado, você está ocupado, muito ocupado. Você assiste vídeos, você entra nas redes sociais, você responde mensagens, você vê notícias, você acompanha a vida dos outros, você consome conteúdo o dia inteiro e mesmo assim você sente que não está saindo do lugar. O problema é que talvez você não esteja apenas distraído, talvez você esteja viciado em distração. E enquanto esse vício controla sua mente, o seu futuro está sendo roubado em silêncio. Hoje você vai entender por que a sua atenção se tornou o recurso mais valioso da sua vida e por que tantas pessoas estão perdendo anos sem perceber. Se alguém roubasse R$ 1.000 da sua carteira hoje, você perceberia imediatamente. Mas existe algo muito valioso que está sendo roubado todos os dias: o seu tempo, a sua atenção, a sua capacidade de foco, e a maioria nem percebe, porque ninguém vê o prejuízo imediato. O problema aparece anos depois, quando você percebe que não construiu nada, quando você percebe que os seus sonhos continuam apenas sonhos, quando percebe que o tempo passou e você não avançou. O verdadeiro custo da distração não aparece hoje, ele aparece no futuro. Existe uma guerra acontecendo, uma guerra pela sua atenção. Empresas bilionárias disputam cada segundo do seu foco, cada notificação, a cada vídeo curto, a cada recomendação, cada clique. Tudo foi criado para manter você preso. Enquanto mais tempo você fica consumindo, mais difícil fica se concentrar. Seu cérebro começa a se acostumar com recompensas rápidas. Tudo precisa ser imediato, tudo precisa ser instantâneo. E quando chega a hora de fazer algo importante, você sente resistência. Porque construir uma vida melhor exige esforço, mas o seu cérebro foi condicionado a buscar prazer rápido. Você se sente mal, então procura distração. A distração gera um alívio temporário, mas o problema continua, então você se sente pior e procura ainda mais distração. E assim nasce um ciclo que prende milhões de pessoas. Quanto mais desconforto você sente, mais você foge. Quanto mais foge, menos resolve. Quanto menos resolve, mais sofrimento acumula. E sem perceber, você transforma a distração em anestesia emocional. Esse é um dos maiores erros da atualidade. Você assiste vídeos sobre sucesso, vídeos sobre dinheiro, vídeos sobre disciplina. Você assiste vídeos sobre mudança de vida e você sente que está evoluindo. Mas assistir não é fazer, saber não é aplicar e consumir não é transformar. Muitas pessoas passam anos aprendendo, mas nunca executando. Conhecem centenas de estratégias, mas continuam presas. Toda distração custa alguma coisa. Talvez não custe dinheiro, mas custa oportunidades, custa crescimento, custa habilidades, custa experiências e custa sonhos. Enquanto você passa horas olhando para uma tela, existe alguém estudando, construindo, treinando e melhorando. Não porque é mais inteligente, mas porque protegeu a sua atenção. E a atenção protegida gera progresso. Existe uma dor silenciosa que muitas pessoas carregam. A sensação de potencial desperdiçado. A sensação
de que poderia ser mais, que poderia fazer mais, que poderia conquistar mais, mas não consegue. E isso dói, porque no fundo elas sabem que tem capacidade, sabem que podem crescer, sabem que pode mudar, mas estão presas em hábitos que drenam sua energia todos os dias. Mas existe uma boa notícia. Se a distração for aprendida, ela também pode ser desaprendida. Se sua atenção for sequestrada, ela pode ser recuperada. E é aqui que a maioria das pessoas falha, porque tenta mudar uma vida inteira de uma vez, quando na verdade precisam começar por algo muito menor, muito mais simples e muito mais poderoso. Pare de tentar mudar tudo e comece protegendo a sua atenção. Pergunte a si mesmo: o que está consumindo as minhas horas? O que está roubando meu foco? E o que está me afastando dos meus objetivos? E depois elimine uma distração de cada vez. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. E crie momentos de silêncio. Hoje, muitas pessoas têm medo do silêncio, porque no silêncio elas encontram a própria realidade. Mas é justamente no silêncio que surgem as melhores decisões, as melhores ideias, as maiores transformações. Reserve um momento sem celular, sem notificações e sem distrações. Você ficará surpreso com a clareza que aparece. E construa uma vida em que você não precisa de escape. E essa é a verdadeira solução. A maioria tenta controlar a distração, mas esquece de melhorar a própria vida. Quanto mais propósito você tem, menos precisa fugir. Quanto mais clareza você tem, menos precisa se anestesiar. Quanto mais direção você tem, menos atraente a distração se torna. Talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina. Talvez nunca tenha sido falta de inteligência. Talvez nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez você apenas tenha permitido que o mundo decidisse onde a sua atenção seria gasta. É quando você perde o controle da sua vida. Mas isso pode mudar hoje e agora. Porque cada grande transformação começa com a decisão simples. A decisão de parar de fugir. A decisão de voltar e prestar atenção na sua própria vida. A decisão de recuperar o controle. Porque o seu futuro está sendo construído nesse exato momento. E a pergunta é: você vai continuar alimentando distrações ou vai começar a se alimentar dos seus sonhos? E se você escolher mudar, escreva aqui nos comentários: eu vou recuperar o controle da minha vida.